Olá, está começando mais um Estácio Entrevista aqui pela Zoom. Estamos no Espaço ARP, na casa da TV Zoom, e o programa de hoje é para lá de especial, porque o Dr. Herbert Tavares, que é o titular da 151 DP aqui de Friburgo, vai falar um pouco com a gente sobre a atividade do policial, tão importante para o nosso dia a dia, serviço extremamente básico, e a gente vai entender um pouco como é que funciona aqui em Nova Friburgo a segurança da nossa cidade. Depois da vinheta, o Dr. Herbert aqui no Estácio Entrevista. Carinho da sua audiência, dando um abraço enorme para a Vera lá do Valdir Fugões. Falaram, me manda um abraço, estou mandando. Agradecer a Ana Romanelli, que fez a produção desse programa junto com o Dr. Herbert, fazer todo o contato. E ao Dr. Herbert eu dou boas-vindas e agradeço pela presença aqui no Estácio Entrevista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de trocar essa ideia com vocês aqui, dar um pouquinho do como é o trabalho da Polícia Civil, né, para a população ficar mais próxima da gente, entender como funciona e interagir. Legal. Doutor, vamos começar assim por bem básico. Eu que sou leigo no assunto, completamente leigo, você me corrija se eu... qual é a diferença do policial civil para a polícia militar? Basicamente, as duas instituições são na segurança pública pela Constituição Federal, né? E só que com atribuições distintas. A polícia militar atua principalmente com a polícia ostensiva, para evitar, falando leigamente, para evitar que o crime ocorra. Uma vez ocorrendo o crime, já passa a atribuição à Polícia Civil investigar o crime, provar sua autoria e os elementos para poder indiciar os culpados e eles responderem perante a lei. É a chamada Polícia Judiciária, que atua com a finalidade de produzir um inquérito policial, que é a nossa ferramenta, né? Identificando a autoria do crime e materialidade para encaminhar isso para o Ministério Público para poder iniciar a ação penal e culpar os responsáveis perante a lei. E a Guarda Municipal? Ela não tem a ver com vocês, tem? Porque assim, vocês são funcionários do Estado, não é isso? Sim, sim. A Guarda Municipal é uma força municipal. A grande polêmica, se vai para segurança pública ou não, mas a gente entende que é uma força parceira também, que tem um papel muito importante, até para complementar a ação da Polícia Civil e da Polícia Militar, que não são onipresentes. E aqui na cidade essa interação funciona muito bem. Eles entendem o papel deles, eles sempre ajudam, dão o suporte necessário também. E essa engrenagem funciona muito bem. Hoje, doutor, então a Polícia Civil ela não é responsável pelos presídios, então. Presídio não. É a Polícia Militar, é isso? Não. Presídio existe uma outra secretaria. Secretaria de Polícia Civil é uma. Secretaria de Polícia Militar é outra. Agora é secretaria. Antigamente eram órgãos da Secretaria de Segurança. Agora não, a Secretaria de Polícia Civil é uma. E tem a Secretaria de Polícia Penal, que cuida dos presídios. Que é a antiga a CEAP, né? É antigo DESIP, DESIP, exatamente. Antigamente era o DESIP, agora é a CEAP, né, que cuida dos presídios. Ela tem um efetivo próprio de agentes treinados, porque cada polícia é preparada nas academias para a sua atividade fim. A Polícia Militar, policiamento de rua, principalmente, embora também tenha investigação, inclusive ajudam a gente bastante aqui, Polícia Civil para investigação e a Polícia Penal para trabalhar em presídio, contenção de preso, contenção de rebelião e coisas do tipo. Doutor, o jovem que está nos assistindo, que tem vontade de ser policial civil, qual é o caminho? Como é que a pessoa chega a ser um delegado como o senhor? Concurso público. O caso de delegado exige que você seja formado em Direito, porém, outros cargos da polícia, agora é uma unificação, inclusive, né, da polícia, eu digo em termos de, tirando a polícia técnica, é o oficial de polícia. O oficial de polícia tem que ter algum curso superior, mas é qualquer área, e é mediante prova, concurso público. E a intenção do Estado é que os concursos sejam periódicos para suprir as vacâncias e tentar suprir nossa necessidade de agentes, porque o nosso quadro está defasado. A gente tem menos do que... Eu acho que um estudo feito há um tempo atrás aí, seria necessário pelo menos 13 mil policiais para civis, está com 9 mil, mais ou menos. E aí ele passa nesse concurso, o jovem. Aí ele vai para onde? Ele vai para um treinamento? Sim, ele vai passar pela Academia de Polícia Civil, no Rio de Janeiro. A duração do curso varia de acordo com a quantidade de horas-aula, mas 5, 6 meses ele vai ter treinamento teórico e prático, né? Aula de tiro e tal, que é a parte prática. E
após isso, ele vai aguardar a nomeação e vai ser lotado em alguma unidade da Polícia Civil pelo Estado. Aí ele pode ir para qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro, é isso? Em tese, sim. Embora a Polícia Civil, ultimamente, tenha tentado priorizar o local da residência, colocar o cidadão próximo da sua residência. Essa é a situação extrema, tipo, não há vaga. Aí tenta alocar em outra situação que não seja muito ruim para ele, de distância e tal, mas que também não necessariamente será a residência dele. Mas o critério principal é tentar colocar cada um próximo de onde reside. Eu tenho a sensação, não sei se estamos corretos aqui no nossa produção, de que a Polícia Civil aqui de Friburgo e a Polícia Militar tem uma parceria que realmente é eficiente e funciona. O senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Sem dúvida, sem dúvida. É um dos pontos que a gente se orgulha muito. Desde que a gente chegou aqui, havia já uma integração, mas eu fiz questão de chamar o então comandante da época, né, o Coronel Guiar, e continuou com a Coronel Daniele, continua agora com o Coronel Fauleber também, essa situação de manter essa integração. Porque eu tenho uma visão, que eu acho que compartilhada por eles também, não é a Polícia Civil e a Polícia Militar, são as forças de segurança que estão dando a resposta. Se Nova Friburgo é uma cidade tranquila, assim como uma região serrana ainda é um refúgio de tranquilidade do Rio, que é um estado conturbado, violento, é graças a esse trabalho nosso. O policial civil daqui, ele mora na cidade, o policial militar mora na cidade, mora na região, ele entende que ele é consumidor do serviço que ele presta. Então ele vai ter atenção dobrada, vai ter mais carinho, ele pensa na família dele, para não deixar de fato a gente perder a mão, a gente fala, a grama crescer, como a gente fala na jargão policial, e a coisa crescer. Então a gente trabalha sempre junto, troca ideia todo dia, sobretudo com a P2, né, que é a parte mais, é a polícia... Mais operacional? Não operacional, seria uma parte de polícia mais investigativa, eles não usam farda, eles trabalham de forma velada, coletando informações, e nossa matéria-prima para investigar, para autuar, aprender, é a informação. Então a gente está o tempo todo junto, trabalhando, na rua também, ações de rua também, que a gente entende que a presença da polícia, não só militar, da civil na rua, é fundamental para as pessoas verem, se sentirem seguras, terem o respaldo de que se procurarem vão ser atendidos, se denunciarem alguém, a gente vai correr atrás. Então é importante essa visibilidade do trabalho em conjunto, que está fluindo muito bem. Para te dar um exemplo, ano passado, 2025, a 1º DP foi a delegacia do estado que mais prendeu, o estado inteiro, contando capital especializada, foram 571 prisões. Ninguém chegou nem perto da gente. Eu não acho isso aí um mérito meu, da equipe e tal, sobre dar informação, da integração, que gera informação. Sim. Informação não gera prisão, e gera coibir esses atos ilícitos e tal. Aqui, sobretudo, o tráfico de drogas é o nosso pior ponto, porque não é o tráfico isoladamente. Em torno do tráfico orbitam, né, roubos, homicídios. Então, mantendo o tráfico controlado e contido, os demais indicadores tendem a ficar baixos também. E as pessoas passam a ter uma sensação de segurança. Sim, às vezes, pô, a gente conversa com as pessoas, embora não resida aqui, a gente acaba conversando com as pessoas, pô, aqui a gente anda com o telefone na mão, né, pode falar com o telefone, isso parece uma coisa do outro mundo, mas era para ser normal. Mas graças a esse trabalho que vem de anos já da Polícia Civil, não só quando eu estou aqui, e da Polícia Militar, isso é possível. Esse empenho, essa dedicação, essa política de tolerância zero com crimes graves, os crimes sem as respostas têm sido rápidas, então isso inibe um pouquinho de virar o caos que algumas cidades se tornaram, infelizmente. Né? Aqui não tem área conflagrada, a polícia, tanto civil quanto entra em qualquer lugar, isso também é uma vitória, um ganho absurdo. Uma viatura com 2 homens entra em qualquer lugar, cumpre um mandado de prisão, leva a intimação, o que precisa fazer. Eles entram e não há resistência em regra. E quando há resistência, a polícia dos meios legais também se defende e repele essa agressão dos infratores. Doutor, o Rio de Janeiro é um estado que, nesse sentido, passa por muita dificuldade. O senhor vê solução? Ou seja, existe assim, esperança de que essa violência assim, que tomou conta da cultura, principalmente da região da capital, isso possa ser reduzido, voltar para parâmetros? Sim, eu acho que é possível, não é uma coisa da noite para o dia. Inclusive, até o nosso antigo secretário, que se afastou agora possivelmente para concorrer à eleição, tem uma visão que eu acho, que eu concordo muito, de retomada de território, mas não só retomar e ocupar e tal, né? Isso eu acho que é fundamental. O Estado está presente para evitar que o tráfico volte a crescer e tal. E eu acho que não é uma coisa fácil, curto prazo, mas eu acho que uma política séria, uma legislação também, de repente, alterar alguns pontos que são muito favoráveis aos marginais,
pode gerar não um paraíso na Terra, Claro. mas uma melhora significativa, sim. O que a gente fala muito assim, os políticos mesmo falam muito nas campanhas, nós temos que melhorar a inteligência da polícia, não sei o quê. O que é verdade, o que a polícia tem de conhecimento científico, inteligência, e o que realmente não é efetivo ainda para eles falarem isso? Infelizmente, as pessoas, às vezes, sobretudo leigos, eles trazem inteligência, é o quê? Mandar um monte de polícia com QI 200 para a rua? Não é o fato. Acho que a palavra que mais se aproxima de inteligência é informação. Essa coleta de informação que vai gerar conhecimento de inteligência. Então, seja por meio eletrônico, seja por meio de filmagem, interceptação telefônica, drone, câmera de segurança, informantes, pesquisas de campo. Isso que é a inteligência. É tentar identificar onde estão os eventos criminosos, ter a maior informação possível daquilo ali para tentar coibir sem dano colateral. Essa é a situação. Essa é a ideia. Mas muitas vezes, esse dano colateral é impossível você evitar. Aqui na nossa cidade, não, é tranquilo. Mas uma favela do Rio de Janeiro, 200 fuzis, como você vai evitar um confronto? Por mais que tenha inteligência, a inteligência se funciona para saber onde está o fuzil, saber onde está o meliante. Para chegar até ali, há um confronto, é uma coisa inevitável. Entendeu? Então a gente tem que separar um pouquinho. Não tem inteligência, muita informação. Mas às vezes, para você colocar em prática essas informações, há um obstáculo ali, que é o meliante. Ou seja, a informação levantou que está ali. Agora, para agir em campo... Exatamente. Né? Se não fosse inteligência, não caberia uma ação. Nossa realidade aqui é um pouquinho diferente. Como eu falei, numa área conflagrada, mas em áreas conflagradas é muito complicado de trabalhar dessa maneira. O judiciário é um poder que dialoga bem com a Polícia Civil aqui em Nova Friburgo? Vocês têm uma boa relação com o Ministério Público, com a Justiça em geral? Sim, em geral sim, uma boa relação. Não há atrito e o Ministério Público, sobretudo, né, porque o destinatário do nosso trabalho, em primeiro lugar, a população, né, da cidade, em segundo lugar, é o IP, que todo o trabalho nosso passa, como eu falei inicialmente, para o Ministério Público, para ele poder avaliar a investigação se está bem feita e oferecer uma denúncia que vai virar uma ação penal para aquela pessoa ser julgada. Então tem que haver esse diálogo, essa troca de informação para a gente agir de forma alinhada e não ter uma discrepância entre o entendimento de um e de outro. Doutor, sem querer entrar em muita coisa jurídica, assim, de advogado, até porque não é o nosso momento, mas assim, uma pessoa, para a gente poder entender assim no dia a dia, uma pessoa foi detida em flagrante ou por algum problema, alguma situação. O familiar vai lá na delegacia. Essa pessoa tem que direitos? Como é que é isso? O advogado consegue tirar ela, não? Como é que funciona assim no dia a dia mesmo, no cotidiano? Né? Inicialmente depende da infração. Algumas infrações são afiançáveis pela autoridade policial. Sendo afiançável, o delegado vai apitar uma fiança, o elemento pagando essa fiança, ele não está isento de responder o processo, porque ele responde em liberdade. Sim. Liberdade provisória mediante fiança. Não cabendo, ele vai ser encaminhado para uma audiência de custódia, que é perante um juiz que é feito aqui na nossa região, vai para a capital, para Benfica. O juiz vai decidir se aquela prisão é legal ou não. Sendo legal, ela vai ser, em princípio, mantida. E, em segundo momento, ele avalia se aquela prisão é necessária ou não. Vou dar um exemplo. O cara é primário, tem bons antecedentes, residência certa, tem trabalho, o crime dele não foi tão grave, em regra, responde liberdade. Agora, tem vários antecedentes, é um crime grave, gerou comoção, o cara é um errante, não tem um paradeiro certo, a prisão dele será convertida em preventiva, ele responde preso. Em relação, voltando um pouquinho ao começo da pergunta, a familiares, quando todo mundo que é preso, geralmente a gente tem o dever de informar a quem eles indicam, amigo, familiar, quem for. As pessoas sempre vão à delegacia, têm acesso aos presos, conversam, dão assistência, e se ele indicar advogado, o advogado acompanha a feitura do flagrante também. Ah, entendi. Então tem todo um trabalho. Tem um trâmite sim, a lavratura é feita, e imediatamente após a lavratura é comunicado eletronicamente para o Judiciário, Ministério Público, e o Ministério Público também toma conhecimento de tudo para poder atuar, e o Ministério Público para tentar também ver se vai, como eu falei, né, pedir a preventiva desse cidadão ou vai opinar porque ele responde em liberdade. Quais são os seus projetos hoje para a Polícia Civil de Nova Friburgo? O que o senhor vislumbra 2025, 2026, 2027 como alguma coisa que vocês têm intenção de alcançar? Primeiro, a gente não tem noção se vai quanto tempo fica aqui, né? Porque a gente não a lotação é transitória e tal. A intenção é continuar. Eu gosto da cidade, estar satisfeito aqui.
conseguimos montar uma equipe muito boa, uma equipe de investigação muito boa, uma equipe de rua muito boa. E a intenção é manter essa intervenção com a Polícia Militar, estreitar isso e seguir sobre tudo que eu te falei, combatendo qualquer de Aquiles, né? O ponto fraco, que é enfraquecer o tráfico. Movimenta muito dinheiro, a gente tenta, sobretudo, dar um prejuízo para eles, que é a nossa intenção. Acho que vai muito mais no bolso do que qualquer tipo de coisa para eles. Então, a intenção é seguir batendo firme, seguir contando com o apoio da sociedade, né, que é sempre bem-vindo. Às vezes, a polícia não é onipresente, não está em todos os lugares, então a população de bem vendo, denunciando e tal, é sempre bem-vindo para a gente. Essa denúncia é feita que é 190? Não, existe um canal próprio da Polícia Militar, existe um canal nosso também de Disque Denúncia, que é totalmente anônimo também. Como é que chama? Qual é o número? É o WhatsApp, o número de cabeça. Ah, tá, o WhatsApp. Posso te passar depois. Ah, né? maravilha. Depois a gente coloca no Isso, caractere. te passar, porque aí as pessoas são passadas e a gente não repassa para ninguém, é completamente anônimo. Que a gente sabe que a população tem receio, sobretudo de tráfico, de represália e tal. Que eles têm as regras próprias deles lá de punir, que eles chamam de X9, né? Mas não é o caso. A pessoa é uma pessoa de bem que não compactua aquilo. Então ela quer que aquilo cesse e o jeito é informar a polícia. Então, vamos para o intervalo. Na volta, vamos conversar um pouco com o Dr. Elbert, sobre ele, quem é o Dr. Elbert, o ser humano Dr. Elbert. Vamos para o intervalo. Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 18 anos, estou no primeiro período de jornalismo e eu sou muita coisa. Eu sou cristã, poeta, criativa, curiosa, apaixonada pelo cinema e por contar histórias. Eu gosto de ler, escrever, gravar, editar e observar o mundo ao meu redor. Comunicação é mais do que falar, é transformar histórias em algo que pode tocar as pessoas e fazê-las enxergar o mundo de um jeito diferente. E é exatamente por isso que eu tô aqui e por isso que eu escolhi jornalismo. Oi, gente, eu me chamo Isadora, eu faço jornalismo na Estácio de Nova Friburgo e eu vim aqui dizer que eu tô me identificando demais com o curso. Os professores são ótimos, as pessoas são maravilhosas, não tem nem palavras para descrever. E eu me encontrei na primeira aula, eu já tinha amado e acho que é isso. A comunicação te leva para vários lugares. Oi, eu me chamo Maria Luísa, eu tenho 20 anos. Eu tô no primeiro período do curso de Publicidade e Propaganda na Estácio. E quando eu me formasse, eu tenho interesse de atuar na área de atendimento e gestão ou até na área criativa mesmo. Acho que são as áreas que eu mais me identifico. Obrigada! Opa, tudo bom? Meu nome é Miguel, tenho 17 anos, faço parte do curso de jornalismo e depois de formado eu pretendo trabalhar como jornalista esportivo. Para mim, 3 palavras que definem a importância da comunicação são conhecimento, informação e compreensão. É isso. Tchau, tchau. Aqui pela TV Zoom, hoje entrevistando o Dr. Herbert Tavares, que é delegado titular da 151 DP aqui de Nova Friburgo, que é a polícia sempre trabalhando para a sociedade. Dr. Herbert, em relação a investimento em maquinário, em equipamento de investigação, enfim, em viatura e coisas do gênero, como é que a polícia tem tido esse respaldo do governo do Estado? Como é que é isso? Isso é bastante importante, né? A gente sempre, o crime evolui, a gente tem que evoluir junto, com ferramentas tecnológicas e tal. Há um esforço nesse sentido, sobretudo depois que a polícia virou secretaria mesmo, a polícia militar é a mesma coisa, secretaria também, a gente esbarra um pouquinho de regras da lei de licitação, que torna um projeto um pouquinho moroso. Vou te dar exemplo, de repente, um software para quebrar celular, extrair informação no celular. De repente, desde o começo da licitação até a aquisição, beleza, vai sair, a polícia vai adquirir o equipamento necessário. Nesse intervalo, que é um pouquinho longo, já está um pouquinho defasado aquilo ali, não vai chegar como... Então, até há um movimento de flexibilização da lei de licitação para a segurança pública, que eu acho que é uma coisa que vai ajudar bastante, que vai ser um pouquinho mais rápido, mais ágil. Não é tirar a necessidade, porque existe a necessidade, só pode contratar assim, porém, flexibilizando, tornando mais ágil, vai facilitar muito. Porque os recursos têm chegado, mas às vezes demora um pouco o equipamento a chegar ao destino final, que são delegacias, são postos de polícia técnica.
entendeu? Então, E- tendo essa mobilidade, fica um pouquinho melhor. É melhor, porque o tráfico e tal. Não tem licitação, né? Não tem. É isso. Doutor, vamos falar um pouco de você. Você é nascido aqui em Nova Friburgo? Como é que é a sua. Não, nasci em Teresópolis. Nasci em na minha Teresópois. Tinha de lá. Sou de lá. Mas pela proximidade, pelo clima parecido, geografia parecida, eu fico com muita vontade aqui, é bem parecido com Teresópolis. Mas assim, aí você, desde garoto, você já sabia que queria ser policial? Não? Como é que foi isso? Criança, pô, eu gostava, sempre gostei, até a minha família brinca que eu comentava e tal, não, vou ser polícia e tal. E durante a faculdade eu tive certeza que era a inclinação que eu tinha, eu fiz direito na UERJ. E percebi que tinha essa inclinação, comecei a fazer concurso e tal, e dei sorte, em 2009, dar um concurso sobre civil e ser aprovado. Aí você foi lá para academia. Academia de Polícia Civil, isso Aí fiquei 5 capacitou meses e pouquinho lá. e depois foi para onde? Fui lotado em Santa Teresópolis, como eu te falei, eles dão prioridade à lotação pela sua residência. Fiquei 2 anos e pouquinho lá, aí por um acidente de destino aí, eu fui premiado, fui parar na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, merecer da posse. Mas já como delegado, não? Como delegado. Depois de 2 anos e pouco, fui para lá, fiquei 10 meses lá. Eu posso dizer que, inicialmente, eu vi aquilo como uma desgraça, longe de casa, lugar violento. Mas como aprendizado profissional, não é uma coisa que, de fato, eu não aprenderia em 10 anos aqui, em 10 meses lá. Você acaba ficando pegando casca e tal. É legal, né? Fica mais esperto. É ruim bancar lá, era 1 por 3 a escala, eu ia um dia descansava 3, muito cansativo. A gente cuidava de 10 delegacias, né, no central de flagrante. Os flagrantes de 10 delegacias iam para a nossa área, era muito pesado, não tinha descanso, mas em termos de experiência profissional, foi útil, mas foi vencido essa etapa. Aí voltei para Friburgo como adjunto em 2013, fiquei como adjunto aqui, eu acho quase 1 ano também. Quando tive a chance de ser titular, meu primeiro titular foi Bom Jardim, aqui pertinho. A gente também chegou lá e já... O primeiro ato foi chamar a Polícia Militar para trabalhar junto com a gente. A gente montou um grupo de trabalho também de rua bastante efetivo. Começamos a até difundir essa ideia aqui na região que, pô, a polícia é feita para 2 coisas, investigar e aprender. Então a gente começou a fazer isso, tivemos êxito. Aí eu voltei para Teresópolis como titular em 2014. Qual é a numeração lá de Teresópolis? 110 DP. 110. Fui titular em Teresópolis por 2 anos e pouquinho também. Aí essas trocas de comando... Não é mais lá no alto, não, né? É no alto. Ainda é perto no da alto feirinha. ainda? Isso, perto da feirinha. É porque era ali perto da entrada para o bairro de Fátima, ainda é ali? Exatamente. É ali? Ali existe um posto da Polícia Técnica e diretoria de polícia diária. É ali. A delegacia mesmo é mais perto da feirinha. Entendo. Aí fiquei 2 anos ali, aí essas mudanças de comando da polícia, eu fui deslocado para a cidade de Carmo, onde eu fiquei, inicialmente eu vi como um castigo, ali, pô, tô pertinho de casa, ficar longe, mas acabou sendo um achado na minha vida, uma delegacia, pô, eu encontrei agentes muito dedicados, eram só 12 agentes, mas todo mundo muito dedicado, até o Adriano veio comigo, eu conheci lá, consegui levar para chefiar a delegacia um agente da minha confiança em Teresópolis, que está chefiando aqui também, é um cara muito competente. E 7 anos e pouquinho ali, deu para fazer vários trabalhos legais. Embora a cidade seja pequena, a gente sempre ponteava as delegacias com mais prisões do Estado, estava sempre entre as primeiras. Investigações de relevância, questões de governo, prefeitura e tal, tráfico de drogas, sempre em destaque. Aí, em 2024, surgiu um convite para vir aqui para Friburgo. O então titular estava se removendo por alguns motivos pessoais e veio o convite e a gente aceitou, veio para cá com o desafio. Desde julho de 2024, vai fazer 2 anos agora que a gente está aqui em Nova Friburgo. Nós vamos ter eleição para governador. Aí quando entra um novo governador, aí ele realoca as pessoas ou não é assim? Não, é mais na área técnica mesmo da polícia que se faz isso? Mudando o governador, que é até natural isso, ele vai querer cercar de pessoas da confiança dele. Possivelmente a Secretaria de Polícia vai ser ocupada por um delegado da confiança do governador que vai entrar. E a partir daí essa pessoa vai designar quem continua, quem ele acha melhor trocar, de acordo também com o que ele entende de divisão de polícia, que varia de um para outro. Não tem o certo e errado, né? Tem a visão, ele vai tentar botar as pessoas de confiança no entorno dele, para também assessorarem, e a partir daí foram feitas mudanças pontuais aqui e ali. Mas assim, as pessoas que são concursadas, elas vão permanecer na polícia, sim. não importa o governo, né? A não ser por uma ordem judicial de demissão, ou um processo administrativo também, vai permanecer na polícia e vai ser, se não permanecer onde está, vai ser relocado em algum lugar
seguir seu trabalho normalmente. Aí, senhor, então, ficou muito claro assim, a sua carreira profissional. E você, como ser humano, o que o senhor gosta de fazer? O senhor é casado, tem filhos? Como é que é? Sim, casado, tenho 2 filhos, dois garotos, um de 6 anos, um de 14 anos. Que legal. 15 aí e... Pô, sou bastante tranquilo, sossegado, geralmente folga, fico com a família e tal. Meus hobbies são besteira também. Podendo viajar, a gente viaja, mas não tá fácil. Eu gosto muito de futebol, gosto de arte marcial, desde criancinha faço, pratico e tal, e é por aí que eu vou. Futebol e artes marciais. Sim, basicamente Quando isso. dá a viagem, né? Quando dá, né? Quando a situação econômica permite. Permite. E coincide com ter tempo para isso também, a gente tenta dar uma esticada aí. Eu acho que é isso mesmo. A gente, às vezes, tem na família um momento de paz, de alegria, né? Uma coisa que complementa. Exatamente. Doutor, hoje a polícia, se o senhor pudesse fazer assim uma avaliação da Polícia Civil como um todo, não em Nova Friburgo, em termos de resposta que ela dá à sociedade, em sentido assim, de dar tranquilidade à sociedade, cumprir sua função, o senhor daria de 0 a 10 que nota? Eu acho que vendo o trabalho das pessoas, o esforço... Assim, o esforço das pessoas, isso que é a parte científica. Sim, eu daria... A resposta, infelizmente, não depende só da polícia, quando vai ter questões legislativas, eu daria um 9. 9 pelo esforço, pela mentalidade que eles têm agora de fato tentar atacar o crime, combater e não se omitir. Eu daria 9 no geral, porque é um estado complicado, conturbado, não é fácil trabalhar aqui. Os criminosos têm muito poder, né, muita influência também. Então a gente vai fazer o nosso trabalho aí. Eu acho que, no geral, o trabalho é muito bem feito. O polícia militar é a mesma coisa também. Faz o que pode, né? Os recursos às vezes são limitados, a gente esbarra na legislação também que é falha em muitos pontos, mas dentro do que a gente pode fazer, eu acho que tem sido feito um trabalho dentro do possível, um trabalho muito bom. A polícia tem, nos seus representantes, alguma espécie de lobby com relação aos deputados estaduais ou federais para melhorar a legislação com relação a isso, ou não? É uma coisa que a polícia não pode se meter? Não chega a ser lobby, mas alguns deputados são da área de segurança pública. Os deputados sempre tentam, batem nessa tecla, sempre tentam, só que depende complexo, muito, né, exatamente, da composição das casas legislativas e tal, da posterior aprovação, da sanção das 10 leis, das mudanças pelo executivo, mas o pessoal da área que representa, né, os policiais no legislativo, eles fazem bastante esforço para tentar, porque eles conhecem a realidade, né, já estiveram do nosso lado, sabem o que precisa e tentam dar essa melhora necessária para o trabalho fluir melhor. Doutor, estamos chegando ao fim do nosso programa, como a gente já sabe. A última pergunta, o senhor olha para a sua câmera e deixa uma mensagem para o telespectador do Estácio Entrevista. Eu queria que o senhor pudesse fazer isso agora. Bom, a mensagem que a gente pode dar é que a Polícia Civil de Nova Friburgo está de portas abertas para receber a população, dúvidas, denúncias, o que for preciso. E, acima de tudo, né, a própria Constituição prevê, a segurança pública começa com cada um fazendo sua parte, fica bem mais fácil. Então, está vendo uma coisa errada, denuncie, procure a polícia, faça a sua parte, que da parte da polícia eu posso garantir trabalho, esforço, para manter a nossa cidade, nossa região tranquila como ela é, e os nossos filhos e netos possam desfrutar dessa tranquilidade sem assoberbamento. Doutor Herbert, muito obrigado pela sua presença. Adriano, obrigado pela sua presença. A você de casa, obrigado pelo carinho, pela presença. Luana, obrigado aí por estar aqui fazendo com a gente. Vamos colocar novamente o WhatsApp aí para contato com a Polícia Civil. E a você de casa, até a próxima semana, quando estaremos juntos aqui na TV Zoom em mais um Estácio Entrevista. Até breve, pessoal.